Este é o terceiro vídeo sobre o tema geometria das equações lineares. No primeiro vídeo, nós vimos, através de exemplos, a imagem geométrica de uma equação linear de duas variáveis. Também, através de exemplo, a imagem geométrica de um sistema linear determinado. E também, através de exemplo, a imagem geométrica de um sistema indeterminado. E, finalmente, também, ainda empregando um exemplo, a imagem geométrica de um sistema impossível. E no vídeo 2, que é o vídeo no segundo exemplo, no segundo vídeo, melhor dizendo, sobre o tema geometria das equações lineares, nós vimos o teorema da equação da reta. E de tal forma que, com este teorema, nós vimos que a toda a equação linear de duas variáveis está associada a uma e somente uma reta do plano. Muito bem. A nossa proposta nesse terceiro vídeo da série é no sentido de mostrar de forma generalizada a imagem geométrica da equação ax mais by mais c igual a zero e também generalizar a imagem geométrica de um sistema linear de duas equações com duas variáveis. Neste sentido, nós vamos falar sobre vetor geométrico, que é um tópico importante dentro deste contexto. Então vamos lá. Um vetor geométrico é um ente matemático definido por um segmento de reta orientado. Então aqui nós temos um plano cartesiano no qual estão representados vários vetores. Aqui nós temos o vetor AB, isto significa vetor de origem em A e extremidade em B. Do mesmo modo, vetor EF, vetor de origem E e extremidade F. E aqui nós temos um vetor que está na origem do sistema. Um vetor também pode ser representado por uma letra minúscula. Por exemplo, aqui o vetor AB pode ser representado pela letra U. Então, temos aqui que o vetor U é igual ao vetor AB. Muito bem. O que é muito importante é a correspondência que se faz entre um vetor qualquer do plano e um vetor que está na origem deste plano ou um vetor associado a um ponto. Então, repare bem, o que nós vamos estudar a seguir é a correspondência entre um vetor qualquer de um plano e um ponto do plano. E esta correspondência é feita através das operações que veremos a seguir. Veremos que isso pode ser feito geometricamente e que isso pode ser feito também algebricamente. Bom, temos aqui dois vetores do plano. O vetor AB, que é o vetor de origem no ponto A e extremidade no ponto B. E o vetor CD, que é o vetor de origem no ponto C e extremidade no ponto D. Os vetores também podem ser representados por letras minúsculas. Assim, nós estamos aqui representando o vetor AB pela letra minúscula U e o vetor CD pela letra minúscula V. Assim, temos que o vetor U é igual ao vetor AB e que o vetor CD é igual ao vetor V. A operação geométrica que associa um vetor qualquer do plano a um vetor na origem do sistema ou a um ponto do plano pode ser feita de duas maneiras. Aqui nós temos o vetor CD e então nós traçamos vemos
traçamos o segmento CE e em seguida o segmento ED. O segmento CE, como nós estamos vendo, ele tem comprimento igual a 2 e que este segmento nós estamos verificando que ele está na posição horizontal. Então nós marcamos no eixo X o valor 2. E o segmento ED, que observe que como a extremidade do vetor está acima da reta que passa pelo segmento CE e tem comprimento 1, nós marcamos esse valor 1 na vertical e, portanto, obtemos o ponto P', que tem abscissa 2 e abscissa 1. Então, o vetor CD pode perfeitamente ser representado pelo ponto P' de coordenadas 2 e 1. Ou, que é o mesmo, o vetor OP'. E esta operação também pode ser feita transportando o vetor para a origem do sistema. Como? Traçamos uma reta paralela passando pela origem do sistema e que seja paralela ao vetor. Por exemplo, eu tracei aqui a reta representada pela cor verde, que é paralela ao vetor AB. E aqui nós deslocamos o vetor AB paralelamente a esta reta, de modo que o ponto A de origem do vetor AB coincida com o ponto O, origem do sistema. E assim obtemos o vetor OP, que fica perfeitamente associado ao ponto P, que é, no caso aqui, de abscissa 2 e ordenada -1. Ok. A operação algébrica que associa o vetor a um ponto do plano consiste em fazermos a diferença entre os pontos que representam, respectivamente, a extremidade e a origem do vetor. Por exemplo, o vetor U tem extremidade em B e origem em A. Fazendo a diferença entre o ponto B e o ponto A, nós obtemos o ponto 2 menos 1, que, como vimos, está associado ao ponto P, ou vetor OP. Fazendo a subtração, o ponto 3 menos 3 menos o ponto 1, 4, 3 menos 1 dá 2, 3 menos 4 dá -1. Portanto, com a operação algébrica, nós obtemos também o mesmo resultado. A mesma coisa fizemos com relação ao vetor V, ou vetor que tem origem no ponto C e extremidade no ponto D. Então, estas operações associam o vetor AB ao vetor OP, ou ponto P, e o vetor CD ao vetor OP', ou ponto P'. Note que o vetor U é igual a B menos A, que é igual a P menos O, e que, portanto, é igual ao ponto P. E, igualmente, o vetor V é igual ao ponto D menos o ponto C, que é igual ao ponto P' menos O, que é, portanto, igual ao ponto P'. Então, assim, de forma que, qualquer que seja o vetor do plano, a este vetor nós podemos associar um ponto do plano.
geometricamente, como aqui acabamos de mostrar, e algebricamente fazendo a subtração entre a extremidade do ponto, entre o ponto que representa a extremidade do vetor e o ponto que representa a origem do vetor. Ok. Temos aqui o vetor AB transportado para a origem do sistema e que, a partir de agora, nós usaremos a notação na forma de coluna. Portanto, aqui eu tenho o vetor AB e que, nesse caso, o vetor A tem abscissa 3 e tem ordenada B igual a 1. Ok. Aqui embaixo, nós temos a representação no sistema cartesiano do espaço. Então, aqui o vetor V teria para a primeira coordenada A, para a segunda coordenada B, e a terceira coordenada seria, portanto, igual a 0. Ok. Temos aqui o vetor U, que tem a abscissa igual a 1 negativo, abscissa A igual a 1 negativo, como primeira ordenada, a segunda ordenada B, aproximadamente 1 positivo, e a terceira ordenada C, que tem o valor 2. A equação AX mais BY mais C igual a 0. Nós destacamos aqui que os coeficientes das variáveis x e y são as coordenadas do vetor normal da equação. Portanto, o vetor normal da equação AX mais BY mais C igual a 0 é o vetor formado, é o vetor de coordenadas A e B, que são os valores constantes da equação, os valores constantes que correspondem respectivamente aos coeficientes da variável x e da variável y. Aqui nós vamos mostrar o primeiro caso da imagem geométrica da equação AX mais BY mais C igual a 0, e aqui nós estamos considerando como primeiro caso a situação em que o vetor normal tem ambas as coordenadas diferentes de 0. Nessas condições, nós obtemos uma reta que é oblíqua. E como exemplo desse tipo, nós estamos colocando aqui a equação 2x mais 3y igual a 6, e que nesta equação o A vale 2, o B vale 3 e o C é igual a menos 6, que está positivo porque nós passamos para o segundo membro. Ok. Então, se nesta equação nós tomarmos x igual a 0, nós vamos obter 3y igual a 6 e, portanto, y igual a 2, obtendo, portanto, o ponto de coordenada 0, 2, e é este ponto. E, por outro lado, se fizermos o y igual a 0, nós vamos ficar com 2x igual a 6 e, portanto, 6 dividido por 2, 3, e em consequência disso nós temos que o x é igual a 3. Portanto, quando o x é 3, nós obtemos para y o valor 0, obtendo, portanto, o nosso segundo ponto, e esses dois pontos, portanto, definem a equação de uma reta. É, portanto, aqui uma equação oblíqua pelo fato de que as coordenadas do vetor normal são ambas diferentes de 0. Ok. Vamos agora ver o segundo caso. Nesse segundo caso, nós iremos considerar uma equação em que a primeira coordenada do vetor normal é diferente de 0, mas a segunda coordenada é igual a 0. Nestas condições, nós vamos obter a imagem geométrica desta equação é uma reta vertical. Pois bem, nós temos uma
equação em que o A é diferente de zero, e, portanto, aqui estamos considerando o exemplo 2x mais 0y igual a 6, onde aqui nós temos que o A é igual a 2, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 6. Sendo o B igual a 0, nós ficamos com 0 vezes y e, portanto, nós temos que 2x é igual a 6, tirando aqui, explicitando o valor de x, x é igual a 3. E, portanto, nós temos que x é igual a 3, qualquer que seja o valor de y, uma vez que 0 vezes y é igual a 0. Portanto, qualquer que seja o y, esse termo vai desaparecer na nossa equação. E, portanto, a equação que representa uma equação em que a primeira coordenada do vetor normal é diferente de zero e a segunda coordenada é igual a zero, é a equação do tipo x igual a menos b sobre a, ou seja, no nosso exemplo, x igual a 3. Ok. Aliás, x igual a menos b sobre a não. X igual a menos 6 sobre 2. Portanto, então, nós temos aqui que no nosso exemplo, x é igual a 6 dividido por 2, uma vez que passamos o 6 para o segundo membro, ficou positivo. Então, ficamos 6 dividido por 2, 3, e, portanto, x é igual a 3. Temos, portanto, como imagem geométrica de uma equação em que o A é diferente de zero e o B igual a zero, é uma equação que é paralela ao eixo y. Muito bem. Vamos ver agora o terceiro caso. No nosso terceiro caso, nós temos que nesta equação o vetor normal tem a primeira coordenada igual a zero e a segunda coordenada diferente de zero. Nestas condições, nós vamos ter para imagem geométrica da equação, uma reta que é paralela ao eixo x. Temos como exemplo a equação 0 vezes x mais 4y igual a 8. E, portanto, temos 4y igual a 8, dividindo 8 por 4, 2, e, portanto, nós temos y igual a 2. Ou seja, qualquer que seja o valor de x, o valor de y é sempre igual a 2. E aí, em consequência disso, nós temos uma reta que é paralela ao eixo x. Ok. Vamos agora mostrar a imagem geométrica de um sistema linear de duas equações com duas variáveis. Bom, temos aqui o nosso sistema linear que tem duas equações e duas variáveis. Na primeira equação, nós temos os parâmetros A1, B1 e C1, A1 coeficiente de x e B1 coeficiente de y na primeira equação. Na segunda equação, A2 coeficiente de x, B2 coeficiente de y e C2 o termo independente. Nós precisamos aqui destacar os vetores importantes neste estudo. O vetor formado pelos coeficientes da primeira equação, observe que é o vetor obtido é o vetor transposto dos coeficientes da primeira equação. Então, nós temos que os coeficientes da primeira equação A é A1, B1 e formamos, portanto, o vetor de abscissa A1 e ordenada B1. O segundo vetor, que é o vetor N2, ele tem como abscissa A2 e ordenada B2. E o N1 é um vetor
Observe que os dois primeiros vetores são vetores do plano e o terceiro vetor é um vetor do espaço, pelo fato de ser um vetor que tem 3 coordenadas. Os coeficientes da primeira equação, ou seja, os parâmetros da primeira equação, forma o vetor n1 e os parâmetros da segunda equação formam o vetor n2. Então, esses 4 vetores são importantes aqui no nosso estudo. Muito bem. No primeiro caso, nós vamos considerar uma situação em que são satisfeitas as duas condições. Os vetores n1 e n2 são colineares. Dizer que esses vetores são colineares é algebricamente dizer que um vetor é múltiplo de outro. A segunda equação, a segunda condição é que as equações não são equações equivalentes, o que significa dizer que o vetor n, ou melhor dizendo, n1, não é múltiplo do vetor n2. Nós temos aqui como exemplo o sistema em que a primeira equação é x mais 2y igual a 5, e no caso representa a reta G, e a segunda equação 2x mais 4y igual a 14, que representa a reta F. Bom, então nós temos aqui o nosso sistema x mais 2y igual a 5, 2x mais 4y igual a 14. E nós devemos mostrar que esse sistema satisfaz estas duas condições. Ou seja, que na primeira condição existe um alfa pertencente a R, tal que n1 é igual a alfa vezes n2, n2. E na segunda condição nós devemos mostrar que n1 é diferente de alfa vezes n2, qualquer que seja o alfa pertencente a R. Observe que esta condição aqui é equivalente a dizer que não existe um alfa pertencente a R tal que o n1 é igual a alfa vezes n, ou melhor dizendo, não existe alfa pertencente a R tal de que n1 seja igual a alfa vezes n2. Então, vamos primeiro mostrar a segunda condição. Então, na segunda condição, nós temos que n1 é o vetor 1, 2. n2 é o vetor 2, 4. Então, nós precisamos mostrar que existe algum alfa tal que n1 é igual a alfa multiplicado por n2. Então, n1 igual a alfa n2, isso é equivalente a o vetor 1, 2 igual a alfa multiplicado pelo vetor 2, 4. Mas isso implica em dizer que 1 é igual a 2 alfa, 2 é igual a 4 alfa, e que, portanto, nós temos, e isso implica em alfa igual a 1 meio na primeira equação
e que também na segunda equação alfa igual a 1 meio. Portanto, mostrando que existe o número 1 meio, tal que 1 meio multiplicado pelo vetor 2 4 nos vai dar o vetor 1 2. Portanto, ficou demonstrada a primeira condição. Vamos agora mostrar a segunda condição. Ora, mostrar que n1 é diferente de alfa vezes n2, qualquer que seja o alfa, é a mesma coisa que mostrar que não existe alfa pertencente a R, tal que n1 é igual a alfa vezes n2. Então, o vetor n1 é o vetor 1, 2, 5. Ok. O vetor n2 é o vetor 2, 4 e 14. Então, tomamos n1, melhor dizendo, n1 igual a alfa vezes n2. Isso é equivalente a o vetor 1, 2, 5 igual ao vetor 2, 4, 14, multiplicado por alfa. Isso implica, naturalmente, que alfa é igual a 1 meio na primeira equação, na segunda, alfa igual a 1 meio na segunda equação, e na terceira equação, alfa igual a 5 e 14 avos. O que mostramos que isto é incompatível, porque nós não podemos ter alfa simultaneamente igual a 1 meio e igual a 5 quartos. Ficou, portanto, mostrado que não existe alfa pertencente a R, tal que n1 seja igual a alfa vezes n1 não, n1 seja igual a alfa vezes n2. Ficou, portanto, mostrada a segunda condição. Bom, vamos agora mostrar no segundo caso. No segundo caso, nós temos uma situação em que os vetores normais da equação são colineares e as equações são equivalentes. Eu quero destacar aqui e chamar a atenção que a segunda condição implica na existência da primeira. Então, estou destacando aqui as duas condições, porém, se a segunda condição é satisfeita, necessariamente a primeira também será satisfeita, porque eu não poderia ter duas equações equivalentes sem que os vetores normais sejam colineares. Ok. Nessas condições, nós temos aqui que a constante 3 é tal que, multiplicando o vetor n1 por 3, nós vamos obter o segundo vetor. Por quê?
O primeiro vetor tem como coordenadas 1, 2 e 5, que multiplicado por 3, ficamos com 3 multiplicado por 1, 3, 3 multiplicado por 2, 6, 3 multiplicado por 5, 15. Portanto, é o caso em que as equações são equivalentes. O segundo vetor é múltiplo do primeiro. Nessas condições, a imagem geométrica desse sistema são duas retas coincidentes. Ok. Vamos então agora ver o terceiro caso. No terceiro caso, resta, portanto, a situação em que os vetores normais da equação não são colineares e as equações não são equivalentes. Este é o terceiro caso, e no qual devemos mostrar que se o sistema x mais 2y igual a 5, 2x mais 3y igual a 8, satisfaz a estas duas condições, ou seja, a primeira condição afirma que os vetores normais do sistema não são colineares. E a segunda condição afirma que as equações do sistema não são equivalentes. Então, nós devemos mostrar que essas duas condições são satisfeitas e, em consequência disso, o sistema tem como imagem geométrica duas retas que são concorrentes. Então, vamos lá. Primeiro, devemos mostrar que N1 é diferente de alfa vezes N2, qualquer que seja o alfa pertencente a R. Essa condição é equivalente a dizer que existe um alfa em R tal que N1 é igual a alfa vezes N2. Ou seja, que não existe alfa pertencente a R tal que N1 é igual a alfa vezes N2. Então, vamos mostrar a existência dessa condição com relação ao sistema. Ora, o vetor N1 é o vetor de coordenadas 1, 2. O vetor N2 tem coordenadas 2, 3. Então, escrevendo a igualdade, o vetor 1, 2 deve ser igual a alfa multiplicado pelo vetor 2, 3. Essa igualdade implica em dizermos que 2α é igual a 1 e que 3α é igual a 2, o que naturalmente implica em alfa igual a 1 meio e alfa igual a 2 terços, que é um resultado incompatível, uma vez que alfa não pode ser simultaneamente igual a 1 meio e 2 terços. Fica então mostrado que não existe alfa pertencente a R, tal que N1 seja igual a alfa vezes N2. Então, concluímos a primeira etapa. Na segunda etapa, nós devemos mostrar que N1 é diferente de alfa vezes N2, qualquer que seja o alfa em R. Demonstrar isso é equivalente a demonstrar que não existe alfa pertencente a R, de modo que N1 seja igual a alfa vezes
n2. Ora, o vetor n1 é o vetor que tem 3 coordenadas, que são 1, 2 e 5. E o vetor n2 é o vetor que tem coordenadas 2, 3 e 8. Portanto, formulando a igualdade, n1 igual a alfa vezes n2. Isto implica, naturalmente, em 2α igual a 1, 3α igual a 2 e, finalmente, 8α igual a 5. O que implica ainda em alfa igual a 1/2, alfa igual a 2/3, alfa igual a 5/8. Logo, temos também um resultado incompatível, o que justifica que não existe alfa pertencente a R, tal que o vetor n1 seja igual a alfa vezes n2, o que fica, então, provada a segunda condição. Nesta situação, as duas condições são satisfeitas e, em consequência disso, o sistema x mais 2y igual a 5, 2x mais 3y igual a 8, é um sistema cuja imagem geométrica são duas retas que têm um ponto em comum, ou seja, duas retas que são concorrentes. É importante aqui destacar que algumas pessoas são induzidas a pensar que a segunda condição implica na primeira. Mas isto não é verdade. Basta você analisar o primeiro caso que nós já estudamos anteriormente. Portanto, fica a observação aí destacada. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.